Pessoal, tudo bem? Faz tempo aí que eu não gravo um vídeo, faz tempo aí que eu não paro para falar com vocês e muitas coisas aconteceram desde que eu gravei o último vídeo e eu acho importante manter esse contato com vocês que estão aí acompanhando o meu trabalho, que veem aí o que eu faço, todo a minha trajetória no universo da literatura, acompanharam aí o lançamento, mais um lançamento, uma sessão de autógrafos na verdade, da Orquestra Harmônica dos Anjos. Estão vendo aí que eu divulguei. E em dezembro do ano passado, eu fui interessado no SESI. Algumas pessoas ainda não sabem disso. E desde lá tem acontecido uma divulgação um pouco mais ampla a respeito desse meu último livro chamado A Orquestra Harmônica dos Anjos. E achei muito interessante que esse último lançamento, ali na Livraria da Vila, apareceram muitas pessoas voltadas do âmbito literário, do âmbito cultural, do âmbito assim artístico. E eu fiquei muito interessado, muito feliz em saber disso, né? Então apareceu uma poetisa, outra menina que gostava muito de literatura russa, apareceu um apresentador de TV, uma série de pessoas que se interessaram justamente pelo trabalho. A própria obra Orquestra Harmônica dos Anjos, que traz inúmeras reflexões, não só sobre a Orquestra Filarmônica de Paraisópolis, embora seja contada em forma de ficção, mas no âmbito social, no âmbito da relação entre aqueles que têm mais, aqueles que não têm, daqueles que sonham, mesmo que não tenham as condições para realizar esse sonho. Ele se aprofunda em questões românticas, né, dos personagens, questionamentos sobre amor, sobre a vida em si, sobre os momentos bons, sobre os momentos ruins. E tem toda uma questão poética, tem toda uma questão que é enaltecida, essa coisa bela que é a arte, essa coisa bela que são as relações humanas e que os escritores eles acabam explorando um pouco mais. Eu vou ler um trecho aqui de Orquestra Harmônica dos Anjos que eu acho que ele é muito pertinente, tá? Em relação à ideia do livro em si. É só para vocês saberem um pouco mais da minha intenção ao ter colocado. Vamos lá. Mesmo com a marginal daquele estado e com a poluição sobrevoando a cidade, eu estou relatando a Raíssa, né? Observando a marginal de São Paulo. Os pássaros voavam. Desse modo, concluiu que tinha igualmente que contribuir de alguma forma com o universo. Os pássaros com voo, ela com a arte. E que assim seria a sua missão, trazendo música aos pequeninos. Eu trouxe uma pequena reflexão aqui de como a Raíssa chegou à conclusão de que ela deveria montar uma orquestra em Paraisópolis. E faço todo um aparado poético. Eu não sei se eu quero revelar muito, porque senão eu vou acabar contando o livro. Mas eu vou ler alguns trechos, tá? Ela queria transmitir seu apreço pela música clássica, algo que ela em si não sabia ao certo explicar, mas que estava presente em sua vida desde a adolescência e que a perseguia desde então. Afinal, devemos pensar que se os sonhos estão ali, nos circundando, é porque deve haver algum sentido e algum lugar que eles querem nos levar, não é mesmo? Uma aluna pergunta para a Raíssa, tá, e essas sinfonias, o que elas significam? Elas influenciam ali a nossa forma de pensar? O que é a orquestra? Essa ideia que ela das ideias que tinha, a orquestra era mais nítida, mais límpida, a que mais trazia clareza. Sim, o som dos instrumentos aos pequeninos, para que, quando visse o prédio rico de luxo adiante, não se revoltasse, não deixasse aquele sentimento consumi-los, para que vissem um caminho, um universo que ainda não conheciam, que as conectavam com a mais pura arte, que as conectavam com a mais pura arte, que as fazia conhecer os sons clássicos dos mais profundos, a base e a formação de tantos outros sons, da música que é considerada uma das mais antigas artes do mundo. Também, a arte que não gira em torno da palavra impossível, pois esse tem o quê de relatividade. Dava os exemplos segurando cautelosamente o arco do violino e, em seus lábios, o som do clarinete e demais instrumentos de sopro soavam leves, suaves e magicamente, e levemente tomavam os cantos do conservatório, que inspiravam os eruditos do teatro, os que tinham um ouvido atento. Sim, a harmonia dos instrumentos, o início da música, a condução das notas, tudo precisa estar perfeitamente sincronizado.
Uma orquestra é uma oportunidade de entender como os anjos entoam aquele que é digno. Simples. Sim, foi quando ela se especializou na magia da música erudita, nos primórdios da arte barroca, dos sons que foram enaltecidos nas catedrais, do classicismo ao romantismo, dos contraltos, dos barítonos, dos tenores, dos músicos, dos primórdios da arte renascentista. Grande sonho, esse que não estava em torno da palavra impossível, pois esses têm o seu quê de relatividade. Mesmo com a marginal daquele estado e com a poluição sobrevoando a cidade, estou relatando a Raíssa, né? Observando a marginal de São Paulo. Os pássaros voavam. Desse modo, concluiu que tinha igualmente que contribuir de alguma forma com o universo. Os pássaros com voo, ela com a arte. E que assim seria a sua missão, trazendo música aos pequeninos. Eu trouxe uma pequena reflexão aqui de como a Raíssa chegou à conclusão de que ela deveria montar uma orquestra em Paraisópolis. E faço todo um aparado poético. Eu não sei se eu quero revelar muito, porque senão vou acabar contando o livro. Mas eu vou ler alguns trechos, tá? Ela queria transmitir seu apreço pela música clássica, algo que ela em si não sabia ao certo explicar, mas que estava presente em sua vida desde a adolescência e que a perseguia desde então. Afinal, devemos pensar que se os sonhos estão ali, nos circundando, é porque deve haver algum sentido e algum lugar eles querem nos levar, não é mesmo? Dava-os exemplos segurando cautelosamente o arco do violino e, em seus lábios, o som do clarinete e demais instrumentos de sopro soavam leves, suaves e magicamente, e levemente tomavam os cantos do conservatório, que inspiravam os eruditos do teatro, os que tinham um ouvido atento. Sim, a harmonia dos instrumentos, o início da música, a condução das notas, tudo precisa estar perfeitamente sincronizado. Uma orquestra é uma oportunidade de entender como os anjos entoam aquele que é digno. Simples. Sim, foi quando ela se especializou na magia da música erudita, nos primórdios da arte barroca, dos sons que foram enaltecidos nas catedrais, do classicismo ao romantismo, dos contraltos, dos barítonos, dos tenores, dos músicos, dos primórdios da arte renascentista. Grande sonho, esse que não estava em torno da palavra impossível, pois esses têm o seu quê de relatividade. Que interessante. Assim, a música clássica tinha muito mais sentido quando davam vida àquele coro, aquelas vozes, que os levava a pensar em coisas que ainda não entendiam, como o refúgio das tardes fúnebres, de quando o vazio nos visita, quando a vida demonstra que é algo nela mais profundo que não conseguimos entender e, quiçá, com a arte decifremos. Como vocês podem notar nesse trecho de Orquestra Harmônica dos Anjos, há uma reflexão acerca do poder da arte, o poder da música, o poder de quando ela nos visita e o refúgio das tardes fúnebres, que talvez com a arte em si consigamos entender. Há um outro trecho de Orquestra Harmônica dos Anjos que gerou uma certa polêmica, que eu disse que alguns ricos eram tomados pela depressão no término da tarde. Fazendo uma comparação entre Morumbi e Paraisópolis, porque na comunidade havia também alegria, festividade, e que não adiantava você ter dinheiro e você terminar triste em um restaurante de luxo, porém sozinho, porém vazio, tomando um vinho e vendo esses coando ali pelo copo, apreciando belos quadros, mas sem a companhia de uma pessoa querida, sem a alegria, sem o calor do povo brasileiro. Essa é uma provocação feita também à Orquestra Harmônica dos Anjos e também essa reflexão de como a arte nos visita em momentos como esse. E pensando em momentos assim, momentos de solitude, onde você observa ao redor e vê que na verdade você está só, nasceu só, vai morrer só, que a vida no final é você por você mesmo, que Salomão estava certo quando dizia que tudo é vaidade e vaidades, tudo vai, tudo volta, tudo passa, nada é eterno, tudo é muito uma questão de ser somente uma fantasia, uma ilusão. Você pode ir no melhor show que foi, ele vai ser transformador e belo naquele momento. Você vai voltar posteriormente para a sua vida real. Se você não tiver trabalhado algo na sua vida para que ela seja uma vida interessante, ele vai ser só mais uma vida comum. E aí você é uma pessoa só que paga as contas, que vai atrás do seu e tá aí mais. E além disso,
Algumas pessoas acreditam que a vida seja somente isso e ponto final. Eu penso que ela não seja somente isso. E aqui não interessa falar o que eu acho sobre a vida, mas sim o que a arte pensa sobre ela, como ela nos provoca em momentos como esse. E, inclusive, momentos assim me inspiraram um poema meu chamado Maestro do Silêncio, que em uma outra ocasião eu leio ele para vocês. Voltando, pensando em momentos de solitude, que você faz toda essa reflexão sobre a vida, que é um momento ideal para um poeta, para um escritor, para todo aquele que tem essa conexão artística, é que surgiu um livro meu que eu escrevi há um tempo atrás chamado Beverly, tá? É um livro aí que foi escrito já há um tempo. Entretanto, somente agora que eu consegui concluir, tá? Que eu consegui publicar, que eu consegui dar continuidade aí à obra. Vocês veem que ele é ilustrado, tá? Ele é meu primeiro livro ilustrado e eu fiquei contente com isso. Veja outra ilustração aqui inicial. É um livro curto, tá? Que ao mesmo tempo ele tem assim as suas reflexões, tá? As suas nuances. É a história de Lorenzo e da Beverly. Então o Lorenzo ele conhece a Beverly numa cafeteria, em uma conversa aleatória, começa a conversar com ela, os dois começam a sair, tem um relacionamento, e aí vocês vão ter que adquirir o livro para ver o que vai acontecer. Mas eu vou antecipar um pequeno trecho. Há um momento que Lorenzo ele está em um restaurante, ele vê que do outro lado da mesa está Beverly, a garota que ele conquistou, a garota que ele está saindo. E há uma reflexão ali na narrativa sobre o momento que ele se encontra. A questão de que havia vozes, havia luzes ao seu redor. Havia todo aquele ambiente que ele estava vivendo, que era um restaurante assim, muito legal. E ele viu que aquele não era um momento que ele andava só, que ele andava sozinho, somente com ele, pensando na vida, mas sim que ele estava acompanhado de uma garota. Então a literatura ela traz esse lado bom dessa questão de um rapaz que é o Lorenzo, que sempre foi sozinho, conheceu uma garota chamada Beverly e começou a se envolver com ela. Esse tema da solitude, o livro conta quando a solitude termina, quando ele começa quando a solitude termina, e quando ele conhece a Beverly. Mas essa questão da solitude é uma questão que eu tive por muito tempo. Tenho até hoje. Né? Eu já fiz muitas viagens sozinho, já fui para fora sozinho. Algumas pessoas ficam espantadas. Pô, mas isso é ruim? Não. Isso é bom. Isso é bom. Esses momentos de solitude talvez eles preparem você para quando você conhecer uma pessoa. Uma contrapartida desta ideia, eu explorei isso um pouco aqui no livro da Beverly, né? Um pouco dessa questão do Lorenzo em si. E de uma forma muito curiosa, quando eu estava escrevendo a Orquestra Harmônica dos Anjos, para quem comprou, viu que no final eu escrevi que ele foi escrito em caminhadas solitárias. Seriam caminhadas em momentos de solitude, não seriam nem solitárias, mas foram caminhadas que eu estive só e que foram bons momentos. Escutando jazz, fazendo assim reflexões ao todo. Enfim, algumas pessoas já começaram a ler Beverly e fizeram o seguinte questionamento. Breno, tá, mas se ele conhece ela, tem toda essa coisa romântica, tem toda essa coisa maravilhosa, o que acontece? Claro que eu não vou falar o que acontece, mas eu vou antecipar uma provocação que eu acredito que no contexto atual você não consiga falar. As pessoas raramente aceitam. Mas talvez no contexto literário a gente consiga falar um pouco sobre isso. Onde ele acaba questionando a Beverly do porquê que eles não podem ter algo a mais. Se eles estão saindo, se eles estão ficando, se eles estão se conhecendo. E olha a pergunta do Lorenzo, né? Dita na forma de eu lírico. E claro, pergunta essa que ele sempre odiava, sempre incomodava terrivelmente. Como assim, ao dar um passo à frente no amor, a pessoa que tinha que explicar por que queria alguém? Que história é essa de explicar o amor? O amor era como era, sem explicação. Se gostava de alguém, era porque gostava de alguém. Não tinha para que haver explicação, ora. E a narrativa continua, tá? Então, um pouco dessa revolta aí do Lorenzo, um pouco também da personalidade da Beverly em si, porque aliás o livro fala sobre ela, e ela é uma menina bastante conectada com a cultura negra. Então ela gosta muito da história do Malcolm X, Luther King, da Angela Davis, dos Panteras Negras, dos clubes negros que tivemos em São Paulo. De fato, eu pesquisei um pouco sobre esses clubes, sobre como foi a vida nos Estados Unidos pós-apartheid. Ela é muito encantada com essa história e da saudade que ela tem desses clubes que ela gostaria de
tem a curiosidade, na verdade, que ela tem de conhecer esses clubes. Ele leva ela a esse clube, a todo momento mágico, toca a música do Ray Charles. Então, assim, é um livro muito bacana, tá? É um livro leve e ao mesmo tempo um livro muito mágico. Tem momentos de bastante magia. E a história, não vou falar o que acontece, tá? Porque essa magia, vocês vão ter que ler, comprar para saber o que vai acontecer. E eu estava fazendo uma reflexão. Beverly não é o primeiro livro que eu publico, é o primeiro livro depois de Orquestra Harmônica dos Anjos. Eu estou trabalhando agora em um romance histórico, tá? Eu vou explicar como todos esses assuntos se interligam, tá? Uma vez que eu publiquei isso aqui, estou trabalhando agora em um romance histórico, que conta inclusive sobre a Guerra de Canudos, tá? Em forma de ficção. O livro se chama Se Era Uma Vez no Belo Monte. Eu estava fazendo uma reflexão, assim como escritor, sobre as obras que eu escrevi, né? Melhor dizendo, sobre as obras que eu publiquei. Porque tem bastante obra que eu escrevi e não publiquei ainda, tem bastante obra que eu tenho ainda na minha mente e ainda não escrevi, tem muitas obras que eu pretendo escrever e outras que eu não pretendo, mas que a ideia vai surgir da mesma forma e ela vai acabar sendo escrita, porque é assim que vive o escritor. E eu estava pensando como o que acontece na nossa vida acaba se interligando com aquilo. Por exemplo, eu não tenho vasto conhecimento em música clássica para escrever como escrever a Orquestra Harmônica dos Anjos, mas eu coloquei dentro daquilo que eu sei. Tá? Então o Dr. Jackson em algum momento ele compara a música clássica com o jazz, melhor dizendo, ele diz como é a música clássica e como é o jazz. Eu trago essa exemplificação na narrativa e trago também aqui em Beverly a questão do jazz. É uma história romântica, é um livro curto e é uma história assim, que vale muito a pena. Algumas referências que eu tive foi um filme dirigido pelo Denzel Washington, um livro que Michael B. Jordan atuou. É um livro assim, um filme muito legal. Baseei um pouco naquele filme, um pouco também no filme Sete Vidas, uma cena que eu achei lindíssima ali, e uma história que já estava na minha cabeça. Foi uma história inspirada em momentos aí de solitude. Então, para quem quiser, está disponível aí no site da Ópera Editorial. E em breve eu pretendo falar um pouco sobre o cinema. Alguns filmes que me inspiraram muito no quesito escritor. Calibre, uma série chamada Seven Seconds, Ozaki. Tem algumas histórias assim no âmbito cinematográfico que me inspiraram muito. Bom, nessa coisa de explorar diversos gêneros, explorar diversos caminhos dentro da literatura, há um material também que eu quero divulgar, que eu enviei esse ano para a faculdade, um TCC, contando a história da literatura brasileira. Desde o início e trazendo alguns questionamentos a respeito dos limites da arte em si. Para quem não sabe, tem um livro que eu gosto bastante chamado A Festa do Bode, do Mário Vargas Llosa. Entretanto, há 3 trechos ali tão violentos psicologicamente que eu não sei até que ponto eu concordo com eles. E eu trouxe essa explicação aí no meu TCC sobre literatura brasileira. Muito embora A Festa do Bode não seja um livro brasileiro, eu finalizo o TCC trazendo esse tema sobre o limite da literatura. Ou seja, eu estou explorando aí diversos caminhos, diversos meios, né, de contar histórias. Eu acredito que eu tenho essa paixão aí por contar histórias, por contar boas histórias. E fico muito feliz em saber que esse meio em que eu estou, esse caminho literário está sendo divulgado, está sendo conhecido, as pessoas estão conhecendo ele aos poucos e que está por fim saindo somente da questão de, pô, que legal você publicar um livro. Eu não sou ingrato para as pessoas reconhecerem isso. Claro que eu fico muito feliz das pessoas reconhecerem que eu estou publicando um livro. Entretanto, acredito que de uma forma ainda mais profunda seria que se as pessoas conhecessem os personagens. Os personagens, a narrativa, a história, o que acontece. E principalmente nesses livros aí, tais como Orquestra Harmônica dos Anjos, que é uma série de reflexões que eu trago ali. E eu vejo que aos poucos isso está acontecendo. Nas perguntas aí da última sessão de autógrafos, elas foram mais voltadas ao conteúdo do livro, ao que eu procurei expressar, ao que eu procurei dizer, a qual que é o sentido da obra em si. E isso me deixa muito feliz, saber que as pessoas estão entendendo esse meu lado como escritor e que ele está cada vez mais tomando espaço. Bom, o que eu pretendo fazer daqui em diante? Eu pretendo trabalhar melhor esse TCC sobre literatura brasileira, onde trago algumas reflexões o padre Antônio Vieira até contemporaneidade, e pretendo trabalhar alguns projetos, entre eles explorar um pouco mais a literatura do Rio Grande do Sul.
principalmente um autor que eu descobri ali muito interessante chamado Carlos Nejar. E também dar continuidade ao meu primeiro romance histórico, tá? Que seria Era Uma Vez em Belo Monte, onde eu estou explorando ali a Guerra de Canudos, descobri uma outra guerra ali bastante interessante, que também dá para escrever um bom romance, que é a Revolta da Chibata. E eu sei que o Brasil ele tem outras inúmeras histórias que são dignas assim de uma boa literatura, que são dignas assim de serem contadas. A boa literatura é aquela que questiona, aquela que levanta questões. Quem disse isso foi um escritor angolano chamado Angalusa. E eu concordo com ele. Eu concordo com ele. E é muito interessante conhecer a história do nosso país através da nossa literatura. Uma vez um amigo falou que o mal do Brasil é que ele não tinha história. Eu acredito que ele esteja bastante equivocado. Porque o Brasil tem uma história fantástica. Só a história de Canudos ela já dá um filme assim, propriamente dito, contada por ela mesma. Outro livro muito interessante que surgiu recentemente são Caramuros Negros, que é uma revolta de escravos contra o Senhor de Engenho. Esse livro é novo, está sendo divulgado aí. Ou seja, há um amplo campo para a gente explorar. Se não fosse isso, não teria surgido aí Tortarado, Um Defeito de Cor, entre outros autores aí que estão em destaque. E a minha intenção é ser um deles, ser um desses autores aí que tem esse destaque aí no cenário brasileiro. Há um outro autor também que eu gosto muito, que é o autor português chamado Norberto Moraes, que tem um livro muito legal chamado Pecados de Porto Negro, que conta sobre a história de uma menina, mas um romance, uma cidade fictícia ali de Portugal. E o livro tem o seu impacto, tem a sua maneira própria de falar. E é isso que eu pretendo alcançar. Bom, eu pensava até que falaria um pouco mais da questão literária, mas eu acredito que por hora eu só quero mesmo agradecer por vocês terem comparecido ao lançamento, tá? Todos vocês aí, pessoas que eu ainda não conhecia, pessoas que eu não tinha contato e que se interessaram por livro, compraram ele, porque até aqui sempre vendi muito para amigos, para conhecidos, e acredito que seja importante para o escritor também vender para pessoas que ele não conhece, que ainda não faz parte do seu convívio, que ele está expandindo a sua arte, está expandindo, está levando para pessoas que estão fora ali do seu contexto. E se torna mais uma coisa cada vez mais profissional. Então isso é muito bacana. Essas pessoas que ainda não tinham contato e que compareceram ao lançamento me ajudaram muito. E trouxe também aí um aparato para vocês de como está sendo meu trabalho aí como escritor e pretendo continuar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!